tecnologia e o propósito podem acelerar o seu negócio. Esse é o tema da produção de conteúdo de hoje, com o profissional engenheiro de sistemas, profissional na área de tecnologia de informação, Heber Lopes. Ele, então, apaixonado por tecnologia, com atuação aí desde 1998 na área de tecnologia de informação. É responsável pela arquitetura de soluções de diversos projetos em grandes empresas, tais como Embraer, Vale, Marinha, Cacau Show, Safran, Prosegur, Baxter, Pfizer, dentre outras. Então, essa sólida experiência aí na produtividade, gerenciamento de projetos, né? Também é palestrante, trabalha em grandes eventos aí, produz artigos, vários artigos escritos nessa área de tecnologia da informação, e também instrutor oficial lá do LinkedIn, mentor do Conselho do Instituto Aos Ouvidos e CEO da Pronext, Soluções Inteligentes. Então, hoje o tema proposto é por que, né, tecnologia e propósito? Porque esses dois itens foram grandes alavancas para o sucesso profissional de Heber Lopes, tanto essa paixão pela tecnologia e também o propósito de levar conhecimento de forma gratuita, de formação de jovens aí na área da tecnologia para contribuir aí ainda mais com o sucesso não só das pessoas, mas a contribuição para o nosso país. Heber, já mandei o convite aí para você. Heber ativou o vídeo, já está aqui com a gente. Olá! Bem-vindo! Boa noite a todos. Obrigado, Elisângela, pelo convite. Me ouve bem? O pessoal que está assistindo também ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Bom. Obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui junto com vocês. Elisângela, primeiro, parabéns pelo trabalho que você vem fazendo. Trazer essas vozes, né, para a sua audiência de empreendedores jovens é um projeto maravilhoso. Eu já tive, inclusive, o último encontro que você fez com o professor Carlos Wizard, eu assisti, estava acompanhando. É incrível essa vontade que vocês todos têm, nós todos, né? Temos de mudar o mundo, começando pelo nosso, né? Sim. Então, para mim é uma honra estar aqui falando com vocês sobre tecnologia. Eu vou contar um pouco da minha história com vocês para motivá-los e conseguirem compreender que Deus está no comando, né? E isso é muito forte, ter essa confiança plena de que se você tem um sonho, Deus vai trabalhar para realizá-lo, desde que seja a vontade dele. Minha vida é um exemplo disso. Minha história conta, você vê o agir de Deus em vários momentos. Então eu quero dividir um pouquinho com vocês, vai ser muito bom, Elisângela, a gente bater esse papo aqui, tá? Obrigado. Nossa, tô anotando aqui. Se você tem um sonho, eu preciso processar essa frase. Se você tem um sonho, Deus vai realizá-lo. Desde que, tem uma condição, desde que seja a vontade dele. Exatamente. Parabéns, nossa, que orgulho dessa conexão contigo. E você sabe, realmente, eu já ia te fazer essa pergunta, a origem dessa paixão por tecnologia. E muitas vezes, conversando com vários empresários, e até na minha origem também, da paixão pelo empreendedorismo, vem lá da infância ou da adolescência e sempre por influência de alguém. Lá, que grandes gênios aí da história do mundo, como Thomas Edison, que é o inventor da lâmpada elétrica incandescente, Sim. ele devorava os livros de ciência da mãe. E até montou um laboratório de química lá no sótão. De vez em quando, ele fazia tremer a casa. E depois teve lá registrado
mais de 2.000 invenções. Um homem que nunca teve um curso de graduação concluído. Então, e você? Né? Essa grande história que a gente vai conhecer hoje, qual foi a origem da paixão pela tecnologia? É muito bacana essa história, porque, inclusive, esses dias atrás, eu trouxe o professor Paulo Reis, que foi a pessoa com quem eu tive essa primeira experiência com a máquina, e para ele contar essa história para os meus funcionários aqui, para os meus colaboradores, né? Hoje a gente tem uma empresa com mais de 100 colaboradores. Nós trabalhamos no ramo de desenvolvimento de software, né, de tecnologia, nuvem, computação em nuvem, né? Configurações de infraestrutura, marketing digital. Então a gente tem a tecnologia é uma influência muito grande. Mas aonde nasceu essa paixão, né? Eu perdi minha mãe muito novo, né? Então, com 6 anos de idade, a minha mãe faleceu Nossa, com problemas renais e as dificuldades começaram muito cedo para mim. Mas assim, eu sou grato a tudo que aconteceu por mim, porque eu entendo que se essas adversidades não tivessem acontecido, eu não teria talvez a motivação ou a necessidade para chegar aonde eu cheguei. Então, o que uau. é importante a gente ter, eu costumo dizer que as provações, junto com os sonhos, criam o que a gente chama de propósito, tá? Quando a gente junta essas duas coisas, a gente consegue identificar um pouco do nosso propósito. E a ausência da mãe ali me fez trabalhar mais cedo, tá? Porque com 11 anos, 12 anos, meu pai já estava num processo já de doença, com câncer e tal, ali, 13 anos. E meu pai faleceu logo depois, eu com 16 anos, meu pai acabou falecendo, 16 para 17. Mas com 12 anos, 13 anos eu já trabalhava. Mas olha que legal, não trabalhava com tecnologia. Eu trabalhava com recreação, era monitor de festas infantis e trabalhava às vezes com cama elástica, com balão pula-pula ali naqueles eventos que tem de recreação, mas muito novo. Esses dias, conversando com a minha esposa, eu falei, porque assim, eu não tinha, eu vim de uma família muito pobre, então eu não tinha acesso, por exemplo, a clubes de campo, clubes com piscina, nada disso. Mas eu trabalhava nesses lugares. Então, assim, era um menino, 13 anos. Então, o meu trabalho Sim, acabava sendo uma diversão. E no escritório dessa empresa, que chamava Ludens, do Paulo Reis, do professor Paulo Reis, ele tinha um computador, o primeiro computador, o 386, que tinha sido lançado naquela época. Nós estamos falando dos anos 98, 97, coisa bastante antiga já, né? As Barba Branca está entregando a gente aqui. E teve um dia que eu cheguei para trabalhar, porque durante a semana eu trabalhava no escritório, atendendo telefone, as ligações normais, né? E durante o final de semana a gente fazia as festas, os aniversários, os eventos. E durante a semana, no meu dia de trabalho, ele tinha um computador, esse computador lá, que era um computador na época bastante moderno para a época, e um dia queimou o monitor deste computador. Era aqueles monitor, caixa bem grandona, sabe? Aqueles monitor meio verde ainda. E olha que legal. Ele tinha que levar uma proposta comercial de uma festa que a gente ia fazer na GM, no ADC da GM, festa do Dia das Crianças. Eu lembro como se fosse hoje. E ele estava atrasado para a reunião e ele precisava imprimir aquela proposta. E a hora que ele ligou o computador, nada do monitor da vida. E aí ele me pediu minha ajuda, falou: você que está mais íntimo da máquina, que você não consegue tentar imprimir para mim? E foi muito legal, porque sem o monitor eu consegui imprimir aquela proposta. Por quê? Eu fiquei imaginando na minha cabeça. Eu apertei a tecla do Windows e aí não tinha monitor, eu não estava vendo. Eu imaginei que subiu o menu. Aí eu subi dois para cima no teclado e eu imaginei que tinha os documentos recentes. Aí eu corri para o lado, como ele tinha falado que era o último
documento que ele Não tinha acredito. trabalhado deveria estar ali. E aí eu cliquei e dei um enter. Só que eu não tinha resposta. Se estava abrindo, se não estava abrindo, porque eu não conseguia ver. Eu falei, bom, se abriu, se eu der um Ctrl P, que é o comando para imprimir, e mandar um enter, ele vai imprimir. E aí a impressora Não vai fazer acredito. barulho. A hora que eu dei o Ctrl P e enter, a impressora começou a puxar papel e realmente imprimiu a proposta que precisava. Isso ficou marcado. E aí esse meu chefe, na ocasião, virou e falou, cara, você nasceu para isso. Sabe? Memória fotográfica. Foi naquele momento que eu descobri que realmente a minha paixão era a tecnologia. E aí eu comecei a estudar tecnologia e fui para a universidade, colégio técnico e fiz uma carreira nesse segmento de tecnologia. E hoje sou empresário, tenho 3 empresas no ramo de tecnologia, tenho algumas ONGs, alguns projetos sociais no ramo de tecnologia e é a minha paixão lidar com essa máquina incrível que é o computador. Perfeito. É incrível essa história. Realmente, eu acho que nem eu nunca vou esquecer disso, Heber. Heber, me diz, a gente vai entrar no tema aí, né, da tecnologia, como ela pode, né, otimizar, porque hoje tempo é dinheiro, né, Heber? E realmente a tecnologia vem bem utilizada, utilizada de forma adequada, a gente pode otimizar aí até é, tempo e que resulta em ganhos, lucratividade e tudo mais. Mas antes disso, eu gostaria que você também, nessa linha do tempo, dissesse para a gente essa sua relação, essa sua história com a Microsoft, porque eu sei que você é um profissional premiado pela Microsoft, e você tem uma relação aí com a presidência da Microsoft no Brasil, e inclusive atrelado a projetos sociais. Como foi essa sua história com a Microsoft? Bom, a minha história com a Microsoft é bem bacana, porque com 19 anos, inclusive ontem eu estava contando essa história para o Luiz, da Abaré, que é uma das empresas do grupo aqui, ele não conhecia essa história. Um abraço para o Luiz aí que está nos assistindo também. E a gente, eu estava contando um pouco de como que nasceu essa relação com a Microsoft. E em 2001, eu trabalhava já num hospital em Taubaté, e foi muito legal porque eu comecei a trabalhar nesse hospital um software da Microsoft chamado SharePoint. E eu construí muita coisa nesse software. Esse software tinha acabado de ser lançado em janeiro de 2001, a Microsoft lançou no dia 26. Em março eu já estava construindo algumas coisas ali. E eu peguei uma afinidade muito grande com essa plataforma, né, de desenvolvimento da Microsoft, que hoje tá no Office 365 de todo mundo, Microsoft 365 está lá o SharePoint, todo mundo tem acesso, já é democratizado, mas na época era um negócio para poucos. E eu comecei a desenvolver habilidades com essa ferramenta até um dia que esse sistema deu um problema. E eu liguei na Microsoft para pedir suporte, e quando a Microsoft chegou para nos ajudar, eles ficaram surpresos com o tanto de coisa que eu já tinha construído em cima desse sistema, né? E ali foi um momento em que eu saio de uma situação de uma empresa pequena, praticamente, e vou começar o meu relacionamento com a Microsoft. Anos depois, eu fui convidado para trabalhar na Microsoft, fiz carreira, né, engenheiro de campo, e fui construindo esse relacionamento até que eu resolvi abrir a Pronext, que é uma das minhas empresas de tecnologia, e passar a vender esse tipo de serviço que eu fiz ao longo de muitos anos dentro da Microsoft, junto com a Microsoft, para clientes. E ali começa um relacionamento muito íntimo com a Microsoft. Por quê? Porque como eu falava do produto com muita paixão, né? E as pessoas conseguem ver claramente que eu tenho uma paixão enorme por esse produto e por tecnologia. Isso a Microsoft Corp, que é a global, né, onde fica lá nos Estados Unidos, em Redmond. Eles têm uma equipe que fica olhando para as pessoas que fazem um trabalho de evangelização do produto. E aí, assim como no Oscar existe, no cinema tem o Oscar, né? No mundo da tecnologia existe um prêmio que chama MVP,
o MVP. É Most Valuable Professional, ou seja, o profissional mais valioso. E aí, em 2013, vários anos depois, eu fui premiado MVP, né? E 10 anos consecutivos eu recebi esse prêmio por eu fazer trabalhos com jovens na formação dos jovens nessas plataformas, né? E assim, para mim foi uma honra muito grande, isso criou uma proximidade muito grande com a Microsoft Brasil. E eu, na minha vontade de ajudar, eu criei um projeto social que é construir laboratórios de informática em lugares remotos para que jovens aprendam a tecnologia. E a gente resolveu construir um laboratório de informática no meio de uma tribo dentro da Amazônia, no meio de uma aldeia, uma Uau. comunidade ribeirinha. E isso tocou o coração da Tânia Cosentino. Ela quis conhecer o projeto e a gente embarcou para a Amazônia nessa missão. E junto lá com o time da Microsoft, a gente foi visitar essa localidade, esse projeto. E aí a gente cria uma relação ali bastante íntima. Ela passa a apoiar alguns projetos sociais nossos, como o Instituto aos Ouvidos e tal. E hoje é uma grande empresária, uma grande presidente, digamos assim, a melhor presidente da história da Microsoft. Mudou a forma como a Microsoft faz negócios aqui no Brasil, trouxe um viés de comunidade e filantropia muito forte para dentro da empresa, que sempre foi muito responsável com isso. E eu, como presidente de uma ONG, né, que é o More Technology Availability for the Community, que é o MTAC, já temos 12 anos nessa jornada, ela nos apoia com licenciamento, com iniciativas, e a gente trabalha juntos aí nesses projetos. Então, a minha caminhada com a Microsoft sempre foi uma caminhada de mãos dadas, e é uma empresa que tem nos apoiado muito, né, no mercado com relação à produtividade. A gente tem hoje o Microsoft 365, Word, Excel, Outlook, são ferramentas do dia a dia. Você entra numa empresa, todo monitor tem um Excel aberto. É impossível você falar Sim, que você nunca usou um Excel, né? Então, verdade. a gente tem, a Microsoft está muito presente na vida das pessoas. E o nosso trabalho de evangelização é bastante grande, porque as pessoas não sabem usar nem 10% do que tem ali de ferramentas dentro daquela plataforma, tá? A minha história com a Microsoft é longa, mas eu costumo dizer que só está começando. Que maravilha. Realmente a gente sente, como brasileiro, um orgulho alheio, assim, eu sinto, pela sua vida e de mover esses projetos junto com a sua equipe. Ah lá, que história, Josimara. É realmente uma linda história e é um grande privilégio as pessoas que vão ter acesso a esse conteúdo para se inspirar na sua história. E a pessoa que hoje trabalha lá com cama elástica, com festinhas, pode chegar, ver onde o ser humano chega nesse nível, né? Que você chegou com um propósito. E a gente vê claramente Deus agindo na sua vida e você apenas fez e o Senhor enviou lá os profissionais da Microsoft que enxergaram o seu trabalho e te levou aí para onde você, não sei nem se você sonhava com isso, mas que realmente te levou num patamar de para outro nível. Agora, falando aqui do nosso tema, como a tecnologia e o propósito pode alavancar os seus negócios, para você hoje que trabalha com soluções para empresários através da tecnologia, qual a dor que você sentiu aí, qual dor, né, a maior dor dos empresários que você sentiu para desenvolver aí, então, projetos para alavancar os negócios através da tecnologia? Quando a gente fala de tecnologia, eu penso que se ela não for disruptiva, se ela não causar alguma mudança na sua vida para melhor, é automatizar o caos. Ou seja, não mudar nada, no resultado você só está tirando o trabalho manual e automatizando aquilo ali sem nenhum ganho. Então, para mim, o primeiro pilar, né, dessa transformação digital é trazer ganhos
né, de processo, de melhoria, menor tempo, menor custo, ou seja, melhorar a eficiência. Tá? Se uma automação não melhora a eficiência, para que automatizar? Então, a motivação, o primeiro pilar para mim é este: tem que trazer eficiência. Então, Sim. para a gente ter eficiência, a gente tem que ter inovação. Tá? Então, a gente tem que usar a tecnologia com o viés da inovação sempre presente. Tá? Então, olhando do ponto de vista de tecnologia, tem uma tecnologia que a gente trabalha, eu até trouxe para vocês verem aqui. Esse aqui é o óculos da Microsoft, de realidade aumentada, de realidade mista, na verdade, tá? Ele é o HoloLens 2, tá? É um óculos bem bacana, tá vendo? Ele tem várias câmeras e tal, e ele imprime na sua visão aqui hologramas, tá? E o que que são hologramas? São objetos virtuais que são colocados no ambiente físico. Tá? Então, como é que a gente traz inovação para isso? Tem várias aplicações, por exemplo, você pega a polícia pilotando moto, ela está com as mãos ocupadas, ela não pode ficar com o celular para pesquisar a placa, para ver se o veículo é roubado ou não. Então, você tem a aplicação de uso, né, dentro dessa tecnologia para que o óculos esteja ali lendo as placas e imprimindo na tela do motorista, do piloto ali da moto, que aquele carro é veículo é roubado ou não. Então você tem várias, por exemplo, cirurgias já estão acontecendo. No Albert Einstein mesmo a gente teve um caso, um case de sucesso disso, onde o médico estava lá na Alemanha apontando no paciente aonde que tinha que fazer a incisão, aonde que tinha o que tinha que interagir, porque ele estava vendo através do óculos Remotamente. remotamente. Então, assim, a gente tem muita inovação. Isso sim é uma economia, né, de tempo e recursos. Por quê? Porque ele não teve que se deslocar. Ele conseguiu fazer o trabalho dele da onde ele estava. E com toda a experiência de visualização aqui, interagindo em tempo real com o paciente e com os médicos do outro lado através de hologramas. Então, quando a gente fala de inovação, Elisângela, a gente tem que trazer o quê? Essa questão do ganho. E a gente teve ao longo da história vários adventos que mudaram a forma como o ser humano vive, tá? Como ele realiza as tarefas diárias dele. Antigamente a gente precisava fazer alguma coisa, a gente ia ao banco, ficava na fila, aí criaram os Sim. caixas eletrônicos, diminuiu a fila, porque eram vários caixas eletrônicos. Hoje o seu banco está na palma da sua mão, que é o seu celular. Né? Então, assim, a internet trouxe muitas possibilidades para que as coisas, a inovação acontecesse. Só que a gente está chegando agora numa nova era de inteligência artificial, tá? Aonde a gente vai ter um cérebro nos ajudando a pensar. Então, assim, ele vai sugerir, até a Microsoft, ela inovou no nome da inteligência artificial dela, que chama Copilot, ou seja, copiloto. É o cara que vai te dar orientação o tempo todo do que você precisa fazer mais rápido. Ele vai falar, olha, vai por aqui que é mais rápido, faz assim que vai ser mais produtivo. Então a inteligência artificial ela chega com uma força muito grande no mercado. Por quê? Pensa, o Excel que está na tua máquina hoje, ele é passivo. Você começa a fazer ali, por exemplo, um controle de um PNL, um controle de um DRE, e aí você começa a lançar despesas, receitas e fazer todo aquele demonstrativo. De repente, o seu Excel vai acordar um pop-up aqui do lado falando assim, olha, o que você está fazendo, se você fizer assim, vai ser mais rápido. Entendeu? Então ele vai começar a reagir para Bom, você de uma forma que vai te dar um caminho sempre mais rápido. E aí, de novo, a gente está falando o quê? Tempo é dinheiro, dinheiro. tá? E se eu Exato. faria esse DRE em 8 horas, eu consigo fazer ele em 2, me sobra 6. E me sobra 6 Claro. para quê? Ou para trabalhar em outras coisas, ou para o meu lazer, para estar com as minhas filhas, para eu curtir a minha família, almoçar com a minha esposa. Então, a qualidade de vida em que muitos empresários hoje, muitos colaboradores não têm, em função do volume muito grande de trabalho, a inteligência artificial tende a resumir isso e entregar mais facilidades para que vocês consigam realizar o trabalho de vocês do dia a dia
de forma mais rápida. Então, eu entendo que assim, a internet mudou a vida das pessoas, mas a Sim. inteligência artificial vai mudar o mundo de vez, a forma como a gente lida com as coisas por conta de ter esses insights valiosos que às vezes no olho do furacão a gente não consegue ver. Um caminho mais curto, um caminho mais rápido de fazer aquela ação, aquela interação com o computador ali, tá? Então, minha visão sobre o futuro da tecnologia é que vivemos tempos exponenciais. Eu estou aqui falando com você, em algum lugar tem algum aplicativo novo sendo lançado, alguma inovação, algum carro voador está testando, algum robô está dando pirueta, e assim, enquanto conversamos aqui com nossa audiência, alguma coisa está sendo criada e a inteligência artificial acelerou esse processo de lançamento, de interação dentro do mundo da tecnologia. Weber, você sabe que, assim, falando agora para a realidade dos pequenos e médios empresários, e eu me incluo nessa faixa, é, a tecnologia, ela custa, ela tem um custo. E quando a gente está começando um negócio, a gente não tem tantos recursos financeiros. E aí a gente vai o quê? Se vira com Excel. Então, eu estava ouvindo uma aula sua, junto lá com o João Benito Savastano, que é seu parceiro aí de negócios, né? E vocês estavam falando que o Excel, ele é usado para banco de dados, mas ele não é essa a finalidade do Excel. Ele pode ser usado, não tem nada de errado ser usado como banco de dados, e é o que todo mundo faz. Mas se a gente vai utilizar as ferramentas, até que a Microsoft oferece, de forma adequada, então a gente otimiza o nosso trabalho, o tempo e tudo mais, não é? Mas o que a gente vê na realidade, o pequenos e médios, usando o Excel como sua principal ferramenta, né? Então, para esses empresários que têm o objetivo aí de voar, de ir para um próximo nível, para sair do Excel, o que você recomenda? Bom, eu vou fazer uma analogia aqui, bem simples, para vocês poderem entender a importância de usar a ferramenta certa na hora certa, tá? Se você tem um parafuso, né, para você apertar ou tirar, desrosquear, você tiver um martelo, você consegue tirar esse parafuso? Talvez você consiga, mas vai danificar o parafuso, vai danificar o móvel, vai talvez te machucar, te oferecer um risco, né? E se você é um cara que tem apetite a risco, tá tudo bem, mas talvez você possa se machucar. Ou seja, não é a ferramenta certa para tirar o parafuso. Agora, se você usar uma chave Phillips ali e para tirar um parafuso Phillips, ela vai ter o menor esforço possível. E se você tiver uma parafusadeira ainda, melhor ainda. Ou seja, usar o recurso certo no lugar certo é o segredo do sucesso. Eu gosto, eu sou muito maker, né? Eu gosto de fazer muitas coisas. Os projetos sociais, você vê aqui nas minhas redes sociais aqui, eu lá pintando parede, fazendo móveis, porque um dos negócios meus é uma movelaria. E assim, eu sou de meter a mão e fazer, até hoje, né? Mesmo sendo empresário e tendo aí um papel de gestão e estratégia, eu gosto de fazer. E assim, eu estava com a minha esposa falando, a gente está reformando o nosso apartamento, e eu comentei com a Dani, falei assim, Dani, como é legal ter a ferramenta certa. Por quê? Porque não oferece risco, o trabalho fica com qualidade, sabe? A precisão da execução é muito grande. Então, quando a gente fala de Excel, as pessoas usam tudo errado, sabe? As pessoas usam Excel para armazenar um volume muito grande de informações, as pessoas constroem sistemas dentro de Excel. E aí o que acontece? O funcionário teu vai embora para o concorrente ou para outra empresa e leva tudo embora. Ele acha que é propriedade dele. É eu que fiz, então é meu. Não, cara, você fez porque você trabalha para mim, eu te pago para Sim. você executar um trabalho aqui que é meu, é minha propriedade esse Excel. Não é sua propriedade, né? E aí as pessoas se sentem no direito de pegar aquele Excel com todos os meus dados e levar embora. Isso é muito arriscado para um negócio, tá? Então
quando a gente fala de LGPD, GDPR, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e a gente tem essa preocupação com os dados, que agora é responsabilidade nossa, da empresa, cuidar Sim. desses dados, como é que a gente gerencia isso, sendo que está no Excel? O cara pode salvar no pendrive e levar embora. Então, o que, que eu recomendo? Assim, usem soluções corporativas para armazenar seu dado. Quer usar o Excel para não mudar muito o processo? Tudo bem, mas coloca pelo menos esse Excel dentro do OneDrive, né? Numa ferramenta corporativa em que está protegida, ninguém vai se tirar, tem auditoria, tem uma série de coisas. Então, usar a ferramenta certa, eu acho que é o caminho para poder você ganhar a performance que você tanto busca, tá? E a Microsoft tem o Microsoft 365, que é a solução de produtividade dela, e ali dentro você paga a licença desse tamanho e você tem tudo ali dentro. SharePoint, você tem o OneDrive, você tem o Power Apps, você tem o Power Automate, o Power BI, você tem uma série de ferramentas em que vai te ajudar a usá-las na coisa certa. Então você precisa construir um sistema interno da sua empresa para a gestão, por exemplo, dos seus contratos, para a gestão dos seus processos jurídicos. Usa Power Apps. É uma ferramenta low code. Você não precisa saber programar, ele usa linguagem natural. E em alguns meses você vai usar a linguagem natural, áudio, texto. Você vai escrever assim, ó, criar um aplicativo para cadastro dos meus clientes. Você vai começar a montar na tela para você sozinho. Hoje já tem, você desenha no papel os campos que você quer, você tira uma foto, o sistema consegue ler aquela foto e criar para você a tela, exatamente do jeito que você desenhou no papel. Olha isso. Então, assim, hoje, usa Excel para Impressionante. banco de dados e para sistema, quem realmente está muito acomodado, porque tem muita tecnologia nova hoje para poder, muita ferramenta certa para poder fazer a coisa certa, entendeu? Eu convido vocês a explorar esse mundo da Microsoft e entender um pouquinho dessas aplicações. Entender um pouco ou contratar um profissional qualificado que entende para que possa nos ajudar nessas soluções, né? Para maior produtividade, gerenciamento de projetos. E você sabe que, falando nisso, você investe, né, em levar conhecimento para jovens. Você tem um lindo projeto social ali que é o... E agora também um programa, né, de Pod Inovação, lá na TV Vanguarda, afiliada da Rede Globo, no Vale do Paraíba, e também o projeto Programando Vidas, não é? Então, realmente, o conhecimento, ele traz inovação, ele traz essa nova geração de pessoas para ajudar os empresários, a sociedade evoluir e fazer as coisas de uma forma que possam trazer benefícios para, né? Então, se a gente não sabe, e aquela coisa, a pressa, já dizia que a pressa é inimiga da perfeição. Esses dias eu vi então, as pessoas não querem ler o manual e saber como aquela ferramenta funciona adequadamente para que possa ter um resultado eficaz. Então, eu ouvi um empresário falando assim, se a pressa é inimiga da perfeição, onde está a perfeição? A perfeição está em Deus. Então, se a pressa é inimiga da perfeição, a pressa é inimiga de Deus, né? Então, a gente tem que, às vezes, parar e às vezes você para entender melhor uma ferramenta e para poder otimizar o seu trabalho e você vai ter um ganho ao longo do tempo, de tempo e para ter mais eficácia naquela ferramenta que vai te ajudar, ou então contratar um profissional qualificado, inclusive desses profissionais que você forma nas suas instituições, e vocês falassem um pouco aí agora do propósito, né? Toda empresa, se você tem um talento e você transborda, se você compartilha o seu talento com outras pessoas para que elas possam multiplicar aquilo que você, aquela sua experiência que você já tem, então, que lindo, esse é o grande propósito. Então, falando em propósito, o que te move
a levar o conhecimento para os jovens na área de tecnologia? Antes de falar do programa no Vírus, eu queria dar um insight muito valioso para vocês. Vocês estão nos assistindo, estão vendo que está entrando uma galera legal aqui, alguns conhecidos. Renato, A meu Cláudia, irmão, que eu falei para você, que ama a tecnologia. legal, a Jaque está aqui também, a Cláudia. Um abraço para vocês. O que eu trago de reflexão para vocês pensarem? Vocês têm que ter três tipos de pessoa na vida de vocês. Vocês têm que ter pessoas que estão exatamente aonde vocês sonham estar, tá? Então, assim, são referências de pessoas que trilharam o caminho que vocês estão trilhando e já chegaram lá. Eles vivem o propósito deles num lugar, digamos assim, o céu de brigadeiro, né? Que é o mar onde a arrebentação já passou, né? Ou seja, eles estão no lugar onde você almeja chegar. Então, tem essas pessoas na sua vida. Ah, Eber, mas eu não consigo ter relacionamentos com. Vou dar um exemplo aqui do nosso círculo de amizade aqui, Elisângela, do professor Carlos Wizard. Hoje eu troco WhatsApp com o professor Carlos Wizard o tempo todo. Eu alcanço, almejo alguma coisa, eu compartilho com ele. Você também tem essa liberdade, mas isso foi conquistado. Vocês têm que entender que é possível. Essas pessoas são acessíveis e são muito mais acessíveis do que vocês imaginam. Tá? Elas estão, o propósito delas é apoiar pessoas que têm vontade de mudar o mundo. Então, três tipos de pessoas. Primeiro, as que estão no lugar onde você almeja chegar. Pessoas que estão na mesma jornada que você. Então, tenha ao seu lado pessoas que têm o mesmo objetivo de vida que você, que caminham com você, não só na mesma direção, mas na mesma velocidade que você, que têm a mesma garra, o mesmo propósito que você. E tenha na vida de vocês pessoas para quem vocês transbordam, que são pessoas que, para elas, você é referência. Então, existem três tipos de pessoas que vocês têm que ter na vida de vocês. E quando a gente fala de programando vidas, o nome não deixa dúvidas do que é. Nós não estamos falando de programação, nós não estamos falando de ferramentas de desenvolvimento. Nós estamos falando de programar a vida desse jovem que não tem perspectiva nenhuma. Ele nasce no meio de uma favela, fadado ao crime, e muitas vezes, grande parte deles vão para o crime. E a gente sabe que o saldo do crime ou é a cadeia ou é a morte. Eu não conheço uma equação que traga um resultado diferente deste. Eu sei porque eu estou dentro da Fundação Casa, uma organização que tem mais de 4 mil jovens presos por cometerem delitos, né, internados ali dentro, em tentativa de reconstrução de uma questão social que eles perderam. Tá? Então, é muito difícil você recuperar um jovem que está lá dentro. Eu sei porque assim, a gente conseguiu recuperar um em 9 meses. Né? Ele formou e hoje trabalha com a gente e assim realmente mudou de vida. E hoje eu recebi a ligação de um segundo que saiu e está trabalhando de pedreiro. E olha que legal, a gente já está incluído num programa de formação, umas inscrições novas que vão abrir do programa do Vidas para poder tentar trazer ele para a tecnologia também. Por quê? Vocês não têm noção, a oferta que o crime traz para esses jovens é muito grande. Sabe? É algo que é um caminho muito fácil. Porque assim, ou você estuda igual a gente estuda pra caramba para poder ter conhecimento, para ganhar um salário de 1.000, 1.500, 2.000, 3.000 reais ali, dependendo da empresa, se for uma multinacional, sendo que o traficante paga 5.000 reais por semana para o cara fazer tráfico de drogas. Então, como que a gente compete com o crime para poder tirar esse jovem dessa situação em que ele está ou pode entrar? Né? A gente tem que ter tecnologias que sejam fáceis de aprender, porque esses jovens, a grande parte deles tem predisposição para a tecnologia, eles já nascem com o dedinho na tela. Então, sim, o Programando Vidas tem uma grade de formação de 12 meses, né, que pega esse jovem sem conhecimento nenhum e entrega um jovem para o mercado de trabalho com habilidades para criar software usando a plataforma da Microsoft. É um programa 100% gratuito, a gente não cobra nada, 100% filantrópico. A gente tem apoio de grandes empresas, né, grandes parceiros que
nos apoiam doando licenças, né, doando notebook, doando a infraestrutura básica que o aluno precisa ter, e ele consegue estudar na casa dele. E a gente faz esse tapete vermelho entre o jovem que forma e o primeiro emprego dele. Tá? Então é um programa social bem bacana. Hoje eu tenho dois projetos que eu tenho um carinho enorme, que é o Programando Vidas e o Instituto Aos Ouvidos. Numa outra oportunidade a gente fala sobre o Instituto Aos Ouvidos, que é um projeto que eu e Denise toca, que tem como viés cuidar da questão mental, né, da saúde, da qualidade emocional dessas pessoas que realmente hoje se perdem, né, na questão do controle das suas emoções, e a escuta pontual traz essa possibilidade do cara se reorganizar e se recompor ali e continuar a vida dele, a jornada dele. Mas o Programando Vidas tem essa pegada, né, de investir no jovem. Eu tenho uma frase da doutora Jaqueline Casado, que é a promotora aqui de Jacareí, cidade onde fica a Fundação Casa, que eu faço um projeto piloto, e agora a gente está expandindo para todas as fundações Casa do estado de São Paulo, em que ela falou uma frase muito forte. Né? Muito se fala em investir nos jovens, mas poucas pessoas investem de fato nos jovens. Tá? E a provocação que eu faço para vocês é: se você não investe nos jovens, não haverá futuro para eles e nem para nós, tá? Porque daqui a alguns anos, quem vai estar na cadeira da Elisângela é um jovem. Nós vamos estar aposentando. E como esse jovem vai estar preparado para fazer esse trabalho que você faz com tanta maestria? Você está ensinando esse jovem? Você está preparando o sucessor? Né? Você tem Elias e Eliseu? Você está dobrando a capa e entregando a sua porção dobrada? Essa preocupação as pessoas não têm. Tá? Então, o Programando Vidas traz a união de duas pontas do mercado de trabalho. A gente tem jovens que não têm experiência e a gente tem pessoas experientes que já estão no processo ali de, digamos que, de aposentar, de começar a descansar já, entrar no processo mais de reduzir a carga de trabalho, e a gente junta essas pessoas, tá? Para que a gente consiga ter o melhor da experiência de vida e formação com jovens que não têm essa experiência. E quando a gente mistura isso, a gente tem uma equação fantástica em que a gente consegue trazer valor, né, para o processo de construção dessa jornada desses jovens, tá? Que lindo, que lindo. Meu coração está acelerado aqui, que lindo essa sua atitude. E você, a gente sozinho não faz nada. Certamente você tem uma grande equipe que te apoia, que vestiu essa camisa e que faz essas coisas acontecerem, assim como a doutora falou, né? Investir de fato nos jovens. Você sabe que você fez uma provocação, nosso tempo está acabando aqui, na verdade já acabou, mas vou finalizar aqui, até para declarar o motivo pelo qual eu coloco aqui, né, desenvolvimento profissional, que essa é um propósito da minha vida, porque eu não tenho nem uma pós-graduação concluída. Eu comecei uma pós-graduação, então. E aí, uma mocinha, que é uma influencer, veio me fazer uma proposta de tal, de trabalho, e nas redes sociais, e na época eu nem pensava, na época eu falo, tipo, ano passado, eu nem pensava em falar nada, em levar o meu trabalho para as redes sociais. E aí eu disse, não, eu preciso fazer uma formação a mais e tal, me qualificar mais. Aí ela disse assim, peraí, quantos anos de advocacia você tem? Eu falei, eu tenho 19. Esse ano, agora 2024, vou fazer 20. E ela disse assim, você tem ideia de quantas pessoas, de quantos advogados que estão se formando, jovens, que não têm a experiência que você tem, que nunca passou pelo que você passou, e que eles podem aprender com isso? Eles podem aprender com a sua experiência? Você sabe quantas pessoas você pode influenciar através da sua experiência? E aí despertou em mim que o meu valor, que realmente eu posso ajudar. E hoje eu faço um trabalho com jovens
Eu falo jovens que acabaram de sair da universidade ou que pegaram a carteira da OAB e estão começando a trabalhar. Então, eu faço esse trabalho junto com eles, porque eu falo jovens, mas a gente sabe que tem pessoas aposentadas que estão se formando e não têm expertise. E é isso. Eu posso, eu tenho know-how, eu tenho talento que eu posso sim contribuir com a minha experiência. E é isso que você está fazendo, e é isso que grandes empresários fazem. Então, você teve sucesso na sua área profissional e você pode contribuir com a vida de alguém passando a sua expertise, a sua experiência. Então, eu só te parabenizo pelo seu grande trabalho e por ser esse brasileiro do qual a gente sente muito orgulho de contribuir com a nação para formar jovens, para transferir essa sua experiência, essa sua história de vida que os motiva, né, a chegar lá. E só gratidão por essa produção de conteúdo que eu tenho certeza que vai chegar nas pessoas que podem se beneficiar muito para ficarem motivadas a realizar o seu sonho. Porque, como você disse, as provações mais o sonho, eles resultam no propósito. Então, te agradeço pela sua disponibilidade, pela sua garra, e vou te deixar o tempo aqui para considerações finais, e já agradeço de antemão meu esposo, Emerson Bispo Romão, que acompanhou desde o comecinho a live, e Cláudia Molina, obrigada, fez comentário aqui com a gente também, Luca Moreira, Éder Batista, produtora Brother, todos aqui com a gente, obrigada. Obrigado, Elisângela, pela oportunidade mais uma vez. Eu tenho uma frase que eu elaborei ela vindo da Amazônia junto com o Benito, que é um grande companheiro. Eu costumo dizer que Deus levou minha mãe e meu pai muito cedo, mas Ele colocou pessoas especiais na minha vida que dificilmente a gente substitui um pai ou uma mãe, mas aquele vazio, né, de ter alguém para falar, olha o que eu fiz, olha o que, sabe, e a pessoa te dá um conselho, te dá um abraço, te dá. Deus colocou algumas pessoas na minha vida e o Benito é um deles. Estou emocionado em dividir isso com vocês. Mas a gente, voltando da Amazônia, eu falei para ele, né? Quando pessoas boas se juntam, coisas boas acontecem, tá? Então, Deus une pessoas, Deus não une pessoas, Deus une propósitos, tá? E caminhar junto com pessoas como você, professor Carlos Wizard, a gente tem vários amigos que têm o mesmo propósito. É uma honra muito grande. É uma honra muito grande. Então, obrigado mais uma vez por esse espaço. Eu acho que a gente pode até fazer outras, trazendo temas mais específicos. Eu fico inteiramente à disposição, se você quiser. A gente pode falar de HoloLens, a gente pode trazer essa tecnologia aqui numa visão mais técnica, mostrar como funciona. E eu deixo aqui à disposição os meus contatos aqui. O meu Instagram é EberLopesBR, para quem está assistindo aqui consegue, se inscreva, chama, tem dúvida, bate um papo. Eu dedico bastante tempo para poder apoiar pessoas que querem conhecer a tecnologia e interagir com isso. E esses espaços eles são criados exatamente para isso, para que a gente consiga estar acessível para todos vocês que estão buscando talvez uma transição de carreira ou então inovar no trabalho de vocês com tecnologia, tá? Obrigado, Elisângela. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau, gente.